Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast aqui no nosso canal Em Debate, com toda essa rede, essa integração com as rádios web, MarWeb, né, e NT, né, com toda essa equipe aqui, Tony Correia, né, Yuri Carvalho, Janderson Nascimento, abraçando mais uma vez meu querido André Felinto. Lembrando que você deve curtir sempre, né, dar ok no nosso vídeo, dos nossos debates e, acima de tudo, a sua opinião e como vale o que você pensa. Hoje a gente vai abordar um tema que acho que está nos nervos de todo mundo, que é essa guerra que está sendo travada lá na região do Oriente Médio. Aliás, já vínhamos meio que assustados com a guerra da Rússia na Ucrânia, da Ucrânia na Rússia, né? E agora o que se fala, né, e não é pouca gente que diz isso, a gente ouviu de grandes autoridades de que estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Será que as pessoas sabem o que estão falando quando supõem isso? Né? Foi apenas o temor de algo que pode efetivamente acontecer, essa maluquice que chega à humanidade. Hoje eu trouxe um historiador, ele é especialista demais, inclusive, em guerra, porque tem toda uma formação da Segunda Guerra Mundial. Nada mais atual para a gente do que a Segunda. Né? Se a terceira chegar, pelo amor de Deus. Então, o professor Luiz Antônio está comigo e vai discutir, né? Vamos beber dessa sabedoria do que realmente nos ameaça. Uma guerra tem consequências para tudo, né? Para a economia, a gente está aí na iminência de uma explosão do petróleo, né? Está se fazendo alguns malabarismos, né? A economia como um todo sofre, mas um preço, né, inestimável é o da vida humana, sofrimento. Né? E o que é uma terceira guerra? Vivemos esse susto. Você vai saber tudo isso agora, nesse debate. Antes eu quero agradecer aos nossos apoiadores, né, a Renovel, toda a linha Renault, e com novidades chegando aí. Dê um pulinho na Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600, OSAF. Quem não fez ainda, fazer o seu plano OSAF, é o plano de vida, é o plano da família, e a sua família merece o melhor. OSAF, orgulho de Sergipe. Aracaju Card, hein? Todo mundo tem que fazer hoje o seu cartão mais Aracaju. É bom para você, para sua segurança, né? É tranquilidade, tá? aracajucard.com.br, você faz a sua inscrição. Abraçando o pessoal da Eletrônica Nacional, também conosco nesta produção. Professor Luiz Antônio, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por comparecer aqui em mais um podcast do nosso Em Debate, e no momento de grandes desafios, né? Talvez o que a gente fale agora, talvez não, o que a gente falar agora fique registrado, né? Porque Sim. já daqui a pouco vai estar à sua disposição para você tirar alguma dúvida, né? O nosso podcast, no nosso canal, no YouTube, em debate em todas as nossas redes sociais. A grande pergunta é, já de primeiro, né? Corremos o risco, já estamos no começo de uma terceira grande guerra mundial? Bom, primeiramente eu agradeço o convite de se fazer presente aqui. É uma alegria retornar. E eu gosto muito da sua sensibilidade jornalística, tanto para Sergipe, como além Sergipe, mundo afora. E uma prova é uma discussão sobre essa questão. A sua pergunta é muito interessante, porque passada a experiência traumática da Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda fica em alerta sobre essa questão. E se vier uma terceira guerra mundial? Essa foi a tensão que perdurou durante a Guerra Fria e que, quando a União Soviética acabou, todo mundo pensou que estaria livre dessas questões, dessa pergunta. Mas eis que, de novo, aparecem novas guerras com novas vestimentas, novas tecnologias, questões religiosas e territoriais, numa geopolítica de xadrez no Oriente Médio. E aí essa pergunta retornou, né? Teremos uma terceira guerra mundial? Bom, nós estamos com dois conflitos bem próximos, que é Rússia versus Ucrânia e a Palestina desculpe, Israel versus Hamas. Não é ainda a Palestina, é o Hamas. E aí, dentro desse contexto, a grande pergunta é: essas duas guerras podem se fundir e gerar uma terceira guerra mundial?
O líder da Ucrânia que se colocou para visitar Israel. Israel deu a seguinte resposta: ainda não é o momento de você vir para cá. Não é um bom momento de você vir para cá. Porque justamente poderia potencializar as tensões internacionais desse conflito. Porque é um jogo de xadrez onde parece que tem o bem contra o mal. A imprensa dá diferentes nuances. E aí as pessoas se posicionam. Meu posicionamento é o seguinte: as duas partes estão erradas porque começaram uma guerra. E isso gera dor, ressentimento e uma série de coisas. Eu não vou me posicionar se vai ter a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial. Mas assim, o que que a história diz desse futuro, né? A Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, que com os acordos dos bastidores gerou uma onda de conflitos e aí veio a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou quando as tropas alemãs invadiram o corredor polonês. E aí começa a Segunda Guerra Mundial. Desde o World Trade Center, no conflito entre o mundo cristão e o mundo árabe, o mundo judeu e o mundo árabe, nós temos N motivos de tensão que parece que corroboram com essa ideia da gente chegar numa terceira guerra Quer mundial. dizer, o processo histórico de entendimento da primeira, da segunda, parece que foram, tipo assim, brincadeira de criança, que explodiram em grandes guerras. Uhum. Né? Agora o pau está quebrando, né? Claro que a gente tem uma outra guerra aí, que é a guerra midiática. Por exemplo, quem sabe efetivamente o que está acontecendo agora em Gaza? Se lá quase não se tem um trabalho de mídia, né? De cobertura. Ou a outra informação que o outro lado presta, se, por exemplo, na própria Rússia, se a mídia não tem esse tipo de poder de comunicação, se ela é travada. Então começa essa guerra por aí. Temos motivos de sobra para ficar preocupados com a perspectiva de uma terceira guerra. E nessa perspectiva de uma guerra, de uma nova guerra, a guerra do futuro se apresenta agora, justamente nessa região entre Israel e a Cisjordânia, né? Que é a região de influência do Hamas. Veja, Messias, as armas que estão sendo utilizadas. O Hamas está utilizando foguetes, construiu uma série de foguetes. Com certeza eles tiveram apoio internacional para começar a chamada Operação Tempestade. E me impressiona a forma como Israel tem. Israel se envolveu desde 48, quando o Estado foi criado, em vários conflitos e venceu todas. Por quê? Porque detém tecnologia. O que é interessante, quando eu falei bem assim, que quando eu falo assim, o futuro está no hoje, é porque o Hamas lançou foguetes a partir do 7 de outubro, quando começa a Operação Tempestade. 7 ou 4, não estou lembrando agora a data, mas enfim. Como é que eles respondem para proteger? Com drones. É o primeiro conflito que a gente vê drones utilizando camadas para interceptar o foguete no espaço aéreo. Então, a guerra. O domus de ferro, né? O Aham, escudo de ferro isso. é todo automatizado, né? Ele faz a leitura de um objeto, de um foguete, e já lança a É. contraofensiva. Eu vou fazer uma comparação histórica, tipo de professor, tá? O 507 foi o submarino que atacou os navios aqui e fez o Brasil entrar na guerra. É o que consta a declaração de guerra do Brasil. Os submarinos nucleares É hoje, isso aí, Sergipe, em viu? Sergipe, Aqui na nossa costa, quando teve é, toda aquela é, tragédia, já tive o prazer de é, conversar. A Cacilda tem um trabalho muito aprofundado de estudo também é. nessa área, e foi por aqui, por Estância, Uhum, Aracaju, que isso acabou uhum, acontecendo, e aí empurrou o Brasil é. para a Segunda Guerra Mundial. Então, usando esse recurso da nossa história com a história do tempo presente, que é o que a gente chama de história contemporânea. Submarinos de Israel, eles podem lançar torpedos para ir no espaço e cair aonde ele quiser. Nesse tempo da nossa guerra aqui, era mirar pelo periscópio o navio no campo de visão. Hoje não. Eles dão as coordenadas tecnológicas e vai em terra em qualquer espaço global. Então, a tecnologia, você vence tecnologia com tecnologia. E aí, eles criam teias de cooperação. Israel tem a cooperação internacional dos Estados Unidos, França e vários países. E o Hamas, faixa de Gaza e Palestina, tem daquela região do Oriente Médio, entendeu? Que eles ajudam também. Porque o Hamas não teria essa tecnologia toda para fazer essa ofensiva, essa chuva de tempestade, como eles chamam, como foi feito. Então, a carga tecnológica do Hamas surpreendeu até o esquema defensivo De de Israel, né? Israel. Gaza a gente não sabe o que tem. Gaza é um espaço pequeno,
né? uhum, Mas que tem a população do estado de Sergipe, uhum. né? Cerca de 2 milhões de pessoas. Então, Gaza ela ganha representação para os países árabes como a maior prisão a céu aberto, assim que os árabes se referem a Gaza. Já a ONU refere-se a Gaza como um inferno para crianças e adolescentes viver. Quase a metade da população são pessoas com menos de 18 anos. E o mundo inteiro está assustado, preocupado para que se libere o corredor até o Egito para a ajuda humanitária chegar até eles. porque durante esses anos de prisão, né, aquela população migrou pouco e Uhum, foi se reproduzindo, foi crescendo de uhum. forma natural, né? E aconteceu o que aconteceu. Agora, é claro que as pessoas se perguntam, e aqui para gente, eu tenho motivo para me preocupar com esta guerra? Deixa eu ver o que vai dizer. É, tem, porque toda guerra ela é uma situação de anormalidade. E como tal, ela faz com que as pessoas tomem partidos como fossem suas guerras. Eu tenho muito pé atrás com essa questão de posicionar. Eu não quero ter uma postura de neutralidade, que fica claro. Eu tenho uma visão histórica do processo, como historiador. Mas eu não vou fazer torcida de videogame, torcida de futebol. Eu vejo os dois lados errados, vejo narrativas históricas construídas por ambos os lados, com tensões, entendeu? Mas historicamente, aí eu vou tentar ajudar o pessoal de casa de forma didática para entender. Havia o território palestino com árabes palestinos. Mas, para o povo judeu, que não tinha pátria, não tinha território e vivia disperso pelo mundo, havia colonos lá, alguns colonos judeus, mas a grande maioria era palestina. O que representa para a Bíblia, a Torá, o Antigo Testamento para o povo judeu? Ali é a terra que emana leite e mel, é a terra do Antigo Testamento, é a terra sagrada dos judeus. Mas os romanos expulsaram esse povo de lá e batizou aquela região de Palestina. E aí, com o passar do tempo, os islâmicos ampliaram no que a gente chama de jihad. E aí, aquele território virou palestino, certo? Com o passar do tempo, formou-se o Império Turco-Otomano naquela região e veio a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano perde e a Inglaterra controla a Palestina, fica a critério dela. Só que Inglaterra e Estados Unidos são ligados ao povo de Israel, aos judeus. E aí vai, no caso, prometeu criar dos estados e não criou. E veio a ONU, e em 1948 a ONU promete criar 12 estados, mas só cria o Estado de Israel. Imagine, você está na sua casa e vem alguém de fora dizendo que você tem que morar no quintal porque a casa é dessa nova pessoa. Então, eu quero deixar claro que eu entendo o lado palestino e entendo o lado dos judeus, conforme eu estou dizendo aqui, né? Mas o erro primeiro, antes da gente falar dessa terceira guerra, vamos pensar em como resolvê-la. Diplomatas, historiadores, sociólogos, antropólogos são unânimes em deixar claro que também tem que criar o Estado palestino. Mas Só resolve esse problema? eu, Eu acho essa coisa assim, mas tão simplória, fazendo uma analogia sim, a uma situação. Eu lembro agora de uma figura histórica, né, Dr. Jacome Góes. Ele dizia a coisa mais besta que eu conheço, que eu acompanho, é a partida de futebol. 22 homens correndo atrás de uma bola, dá uma para cada um e acaba a confusão. Né? Tem tanta terra, tem tanto espaço, que, ao que me parece, não é só você designar. Tem muita, tem muita ideologia, tem muito radicalismo religioso é, naquela região que impede que esse bom senso se instale. essa colocação é muito, muito pertinente e bem detalhista. Eu gostei também dessa sua pergunta, né? O motivo da guerra gira em torno de duas questões: território e fé, religião, né? Então são esses dois parâmetros. Mas a forma como a gente vê o clamor do Hamas, o clamor do Hezbollah, o clamor de vários grupos islâmicos, é que eles querem o Estado palestino. E eles não têm, até hoje, o Estado palestino. A ONU, ela prometeu criar dois Estados lá em 1948 e só criou o Estado de Israel. Desde então, Israel só cresce. Israel só se amplia com todo o apoio do mundo e consegue, no caso, empurrar o povo daquela região para o interior. Então, o que acontece? A necessidade de se reconhecer dois estados é de tentar
tentar promover de uma forma decente, humanitária, civilizatória, um povo, entendeu? E é muito crucial essa questão. Então, como está no clamor do Hamas, como está no clamor do Hezbollah, de vários grupos que enfrentam Israel de forma radical, eles apontam a necessidade de criar um Estado palestino, que não se criou. A cereja desse bolo também seria Jerusalém. Todo Jerusalém, mundo quer um pedaço. Jerusalém é muito significativo. É um patrimônio histórico da humanidade. É uma terra bíblica, cheia de arqueólogos bíblicos que fazem várias escavações e análises históricas fascinantes naquela região, né? Jerusalém, no acordo internacional, desde o tempo da cruzada, na verdade, né? Nas cruzadas, é, eles queriam libertar a região onde Jesus Cristo tinha sido sepultado, uma terra santa, e os árabes estavam lá. O que é para os árabes Jerusalém? É mais um território. Porque os símbolos cristãos e judaicos fazem presença no Alcorão e o livro sagrado deles. O que é para o cristão aquela região do Antigo Testamento? É a continuidade de uma profecia que o Messias viria, o Messias judeus. Quando Jesus veio, não é para os judeus. Os judeus não acreditam que ele seja o Messias. Veja, as pessoas no Brasil oram por Israel, porque falam que a Bíblia pede para orar por Israel. Mas as pessoas no Brasil não sabem o que é Israel hoje. Israel hoje não é Israel da Bíblia. Não é. A Israel de hoje, ela é muito progressista em alguns pontos. Ela defende o aborto, ela é favorável ao aborto, ao casamento homoafetivo, certo? E aí muita gente toma um choque quando vê que a Israel de hoje é assim, porque ainda carrega um imaginário de uma Israel bíblica que não condiz, né? E aí a gente começa a perceber que Israel se transformou um polo das três maiores religiões monoteístas: o cristianismo, o islamismo, né? E o judaísmo. Né? E aí, nesse contexto, houve acordo entre os três para tentar manter um domínio das três cidades, mas vira e volta, sempre tem algum ataque terrorista do Hamas em ônibus. Agora, veja bem, a gente sabe que por conta dessas guerras, a ideologia, né, a religiosidade, Sim, tudo isso tem lá o seu peso. Mas o mundo já começa a pensar, né, nos reflexos econômicos da guerra. Tem gente fazendo festa com a guerra, muita gente. Porque bala não é de graça, foguete não é de graça, pólvora não se colhe com pá, né? Toda essa tecnologia de voos e tudo mais, e drones, tudo isso importa em muito dinheiro. E tem muita gente ganhando com a guerra e tem muita gente perdendo. E acho que os seus alunos, inclusive o professor, devem lhe perguntar isso. De que forma isso pode já nos afetar num curto espaço de tempo? nós vivemos atualmente em uma sociedade global, não é como no tempo da Segunda Guerra Mundial, que eram interesses nacionais. Hoje a economia ela é global. E Israel, além de ter tecnologia hídrica, de transformar água salgada em água doce, saber aproveitar recursos de chuva, Israel detém tecnologia tecnológica na área de informática e exporta diferentes peças importantes no mundo da tecnologia. Então, quando a guerra vem, a economia do país não volta mais para exportar os produtos tecnológicos. E isso com certeza vai ficar mais caro. Porque quando o país entra na guerra, a preocupação dela é vencer a guerra. Então as indústrias, tudo que se desenvolve é pensando na guerra. Então vai ter essa questão importante. Outro ponto afeta o turismo. Muitos brasileiros estavam curtindo Israel, visitando Israel, e o governo atual federal conseguiu, por ter uma habilidade de dialogar com os dois lados, o Brasil deu um exemplo internacional no trato de repatriar os brasileiros que estavam lá, né? E aí a gente percebe que afeta economia, turismo, religião. Uma presidente de uma igreja da sinagoga lá nos Estados Unidos foi assassinada por causa da facada. Ou seja, aumenta o sentimento de xenofobismo de ambos os lados e as práticas de violência também. Então, isso é muito preocupante, porque no caso, como eu disse, a gente precisa analisar os dois lados, desenvolver uma leitura crítica, mas é muito perigoso tomar partido. Mas alguém tem que encaminhar, né, a Organização das Nações Unidas, né? Eu tive a oportunidade de assistir, inclusive, a última reunião, em que foram frustradas as propostas de um lado e de outro para
propor cessar-fogo, propor ajuda humanitária, quer dizer, estão matando as pessoas, está acontecendo um massacre e ao tamanho que ninguém pode medir, dizer que é verdade o que estão dizendo. E parece que a questão da diplomacia trava absolutamente tudo. Nós tivemos uma guerra, estamos tendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que, quem não lembra, na safra passada, não ter passado, na passada, Sergipe, o Brasil já teve problemas com os seus fertilizantes, que depende muito da Bielorrússia, da Rússia, né? O mundo está se vendo aí, o agronegócio mundial com relação à Ucrânia, que teve dificultado a sua exportação de grãos. Quer dizer, esse globalismo que o senhor se referiu, ele é gigante, né? Ele depende de quê para se ordenar? Porque quando a gente acompanha, como eu acompanhei e já relatei aqui, a reunião da ONU, que parece um diálogo de jumentos, tem ninguém burro ali, né? Ali na política, todo mundo para chegar lá passa por mata-burro. Do outro lado não tem burro. Estou usando apenas uma figura metafórica, Uhum. né? Que eles não se entendem porque não querem absolutamente se entender. Mas cada um sabe o que está falando e o que o outro vai falar. Como é que de onde a gente pode esperar essa tomada de posição? Às vezes a gente vai dar opinião, quem está mais certo, quem tem mais ou quem tem menos razão. Será que vão esperar o Cristo descer Não, eu para entendo. pôr ordem nessa bagunça que se transformou o mundo? Eu entendo essa colocação. É porque eu tenho alunos, pais de alunos, amigos que posicionam para os dois lados. E aí, quando você se toma. Desenvolve paixões. É isso. A paixão é um risco, porque cega, né? E aí, as pessoas são rotuladas. Quem apoia a Palestina? Ah, são comunistas. São rotulados assim. Do lado do Benjamin Netanyahu, são os fascistas, são os fascistas. E aí você vê esses rótulos que são rasos, mas que não mostram a profundidade sociopolítica da questão, certo? Mas eu vou te responder de duas formas, tá? A primeira forma, por exemplo, na questão da guerra da Ucrânia e dos fertilizantes que eles geram para o mundo. Não era melhor o governo brasileiro da época procurar valorizar a única mina de potássio do Brasil, da América do Sul, que está em Sergipe, para fazer fertilizantes? Por que fechar as empresas públicas e particulares que geram fertilizantes no Brasil? Sergipe, no caso, é o maior, é o produtor de potássio. Estão encontrando novas minas agora na região da Amazônia de potássio e vai buscar o potássio na Ucrânia, quando nós temos aqui em Sergipe um grande território para ser explorado, né? O outro ponto que eu quero chamar a atenção é que as narrativas desenvolvidas para Israel e para a Palestina são diferentes. O maior parceiro da Palestina são os Estados Unidos. E por quê? Lembre-se, a guerra é uma forma de resolver questões políticas de outras formas, de um radicalismo. E aí a Alemanha também está com Israel. E a frase de todo líder da Alemanha é repetido. Nosso interesse sempre será o bem de Israel. Claro que a Alemanha vai ter essa postura, porque um dos motivos para criar o Estado de Israel foi o que o Holocausto fez na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Então, é uma chaga ainda aberta para a Alemanha lembrar do que foi feito com o Holocausto no tempo do arianismo, do nazismo, certo? E aí o que acontece? Na condição de historiador de guerra, eu digo assim, me entristece, porque de repente a gente vê Israel fletar com o ultraconservadorismo, com a extrema-direita, que um dia esses grupos perseguiram seus ancestrais. E o que eles fazem é algo marcante. Eu já estou me posicionando. Messias, você é terrível. Você é terrível. Você já a gente precisa entender esse grande surubão que se transformou nessa história. Tem o canto da sereia. Nessa guerra. O canto da sereia. Eu acabei falando, já me posicionando já aqui. Mas é porque, então, as narrativas são essas. A Alemanha, o interesse maior nosso sempre vai ser a Israel. Mas vá ver quem é que trabalha mais no interior. Os imigrantes que mais trabalham no interior da Alemanha são os imigrantes árabes. E esses imigrantes árabes, que outrora perseguidos, eles se destacam, principalmente no futebol francês, no futebol alemão, no futebol inglês. Alguns deles se tornam deputados.
Tem um prefeito da Inglaterra que descendência árabe, ou seja, eles estão ocupando espaços. Mas as narrativas que são desenvolvidas dependem da história, da posição política, da ideologia, da fé, e no caso do Hamas e da Hezbollah, do que a gente chama da identidade árabe. Porque há um diferenciamento que a gente pode colocar em função das motivações das outras guerras. Nas outras guerras, e nós não tínhamos internet, nós não tínhamos essa imprensa, essa profusão toda de informação. É claro que chegava a notícia aqui ou acolá, claro, com alguma manipulação, ou talvez com muita manipulação. Hoje a coisa chega de um jeito que você vai ter dentro de uma casa, é isso que a gente está preocupado, isso, a gente tem muita sua preocupação, professor, em que cada um vai dar uma interpretação pela abordagem que ele vai dar do noticiário que ele viu, Isso. né? Então, daqui a pouco, o papai está discutindo com a mamãe porque cada um acha que um outro tem razão e não há, como eu disse, eu questionei há pouco, sabe, nenhum arrazoado, nenhuma luz nesse problema todo que permita alguém ter uma visão de bom senso. Quando você vê a ONU, né, que era para ser a Organização das Nações Unidas, se meter nessa história parecendo mais uma cabra cega, literalmente falando, uma coisa realmente absurda. Agora, professor, veja bem, nós estamos nesse momento, veja que na nossa discussão aqui, né, não tem como chegar a um denominador comum. Se tivéssemos, a gente resolveria o problema dessa guerra, É verdade. né? A gente ia lá e mandava um É falador para todo verdade. mundo, dizendo o que era para fazer. Mas a temática hoje é das mais presentes, das mais polêmicas e das mais reais. Pode o senhor, como professor, esse ser o tema do Enem, da redação? Corre esse risco? Ou não? Se Tá. corre, como o aluno deve se posicionar no texto redacional para não transparecer, né, que tem algum desvio, entre aspas, ou alguma preferência norteadora? Certo. Primeiramente, na redação pode cair, mas na prova de ciências humanas, Não, redação. linguagem, não, porque a prova fica pronta em agosto, certo? É que ela começou no início de outubro, agora a Operação Tempestade. O aluno, ele tem que agir com sabedoria e não se posicionar favorável nem para um nem para outro. Ele vai ter que mostrar pelo viés histórico como a criação de Israel gerou sucessivos conflitos até o tempo presente. São 7 décadas, Messias. E nessas 7 décadas de conflito, não para, é um após o outro. Então, o aluno vai ter que utilizar o que a gente chama de viés histórico ou sociológico para mostrar o posicionamento de ambas as partes. E ao fundamentar essas ambas partes, ele vai ter que responder aquilo que você jogou para mim. Como é que se resolve esse conflito? Eu sugiro que uma das medidas, já que há um clamor árabe pela criação do Estado, como eu venho defendendo aqui, a importância de criar o Estado palestino e das duas partes dialogarem. Porque o conflito tem gerado uma palavra que vocês também têm que colocar na prova de redação, que é uma palavra chamada ressentimento. Como é que eu vou colocar a solução? Se nessas 7 décadas mataram o meu bisavô, mataram o meu avô, mataram o meu pai e mataram o meu irmão. Então são gerações assassinadas dos dois lados continuamente. Isso gera dor, ressentimento e violência. Então a gente está cansado de acordozinhos rasos, a gente está cansado de ver, às vezes, uma mídia tendenciosa, que a mídia brasileira ela se posiciona na sua maioria, mas a gente tem opções no mundo virtual de uma mídia mais independente, que mostra os dois lados para que as pessoas entendam o dinamismo histórico dessa guerra e possam se posicionar. É porque na guerra vem toda aquela força de argumentação, né, É, para justificar os seus atos que muitas vezes podem ser insanos, cada um faz o seu julgamento. Né? Pearl Harbor, né, justificou a bomba atômica e, aliás, eu quero só para a gente fechar isso aqui, né, porque tem muita coisa para a gente discutir, né, se os árabes já mataram 6 mil, não sei, 3 mil crianças. Dizem que, né, eles foram tomados, não foi uma declaração de guerra, eles foram tomados de assalto numa uhum. operação Tempestade. Mas eu disse, bom, mas as tempestades vêm vindo ao longo dos anos Dos dois dos lados. dois lados. Então, quer dizer,
é uma explosão quase que já se poderia esperar. É, então, é uma preocupação atômica. Né? O senhor tem essa. Acho que não vai ficar todo mundo naquela história do. Os dois não querem brigar, e aquele moleque, me segura senão eu brigo, né? Então, todo mundo tem uma batom, mas cada um está com medo do outro. A imprensa mostrou nesses dias que a Rússia está fazendo testes nucleares. Fez. E aí, isso acendeu um alerta. A Rússia tem uma ousadia muito grande, que ela gosta de peitar mesmo, e a diplomacia dela ela sempre se acha uma ilha cercada de ameaça por todos os lados, né? Por isso que esse leste europeu, que era dela, e que se libertou dela, que era a antiga cortina de ferro, está se tornando capitalista, e a Rússia se vê exposta nesse contexto. Bom, assim, o historiador, ele não é um vidente para ver o futuro, mas o presente lança pistas para ver esse futuro. Esse futuro, ele é preocupante. Nos meus documentos da Segunda Guerra Mundial que eu analisei, todo mundo dizia que essa guerra é lá da Europa, não vai bater aqui no Brasil. Essa guerra é dos Estados Unidos, não vai bater no Brasil. E veio bater logo aqui, ó, na praia de Sergipe. Então, os interesses, eles são globais. O conflito, no caso, fica atento ao posicionamento de cada país e a ficar atento a cada país. Nos bastidores, todo mundo já sabe que pelas ações já tem os blocos formados. Ok, professor. Deixa eu antes agradecer aqui aos meus patrocinadores, né, ao ZAF, né, todo mundo fazendo, né, o seu plano OZAF 32220005, Eletrônica Nacional, Renovel, com uma linha fantástica aí, já 2024 para você, Avenida Tancredo Neves, número 600, e Aracaju Card, né, galera do busão aí, quem não fez ainda, fazer o seu cartão mais Aracaju, é segurança, é tranquilidade para você, aracajucard.com.br. Professor, muito obrigado, daria para a gente ficar aqui papeando bastante sobre Verdade. essa guerra, mas tentando trazer luz às pessoas. Equilíbrio, calma, cuidado com posicionamentos para não acirrar discussões Olha para ele, o que ele vazias, fala. né? Me O que a fez gente está buscando aqui é mergulhar no entendimento e beber da sabedoria, né, dessa história, desse conhecimento profundo que o senhor tem. Bom, gostei do bate-papo, viu? Foi muito agradável. Daria para a gente conversar muitas horas e que as pessoas ajam com sabedoria e com a fé também, mas não com a fé que leve à guerra, mas com a fé que proporcione o diálogo entre ambas as E aí partes. me carece terminar dizendo uma coisa fundamental, né? O quanto é importante a educação É no verdade. país, o povo educado. Você vê tanta discussão de que ciclano está certo, que fulano está errado, que escondendo, né, por trás de tudo isso, uma ignorância profunda. Quantos efetivamente mergulham na história? É preciso conhecer o processo histórico para se entender, né, a realidade que se desenha hoje, infelizmente nua, né, crua, perversa, né, genocida, né, para essa sociedade moderna. O papel do historiador é fazer lembrar aquilo que as pessoas querem esquecer. E no presente, quem não valoriza o passado não tem direito ao futuro. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Lembrando que você curte esse nosso podcast, já está à sua disposição dos nossos canais, todas as nossas redes, Rádio Mar, Web Mar, além da Mar Web, Rádio NT, hein? Está conosco, meu querido Janderson Nascimento, nosso canal Em Debate no YouTube. Curta e deixe claro a sua mensagem. Um grande abraço.